O teatro é uma forma de ajudar nessa divulgação? Nossa, mas o teatro é uma forma de ajudar em tudo. É verdade. É muito recomendado, eu falo isso. Eu sou professora de teatro também. Bacana. E eu falo isso assim porque eu dou aula para pessoas que querem seguir carreira artística, quanto para quem não quer, e acho o teatro, ele é muito gigante na contribuição humana que ele passa, ainda mais em tempos em que a gente vive muito no celular, né? Então, o teatro, não tem como você fazer teatro à distância. Ele é vivo, né? Ele é extremamente humano. E a arte sempre ajuda, né? Desde quando houve até o descobrimento, né, do Brasil, as primeiras ocupações aqui, foi usado o teatro para catequizar os índios. Então, a arte, ela é muito simbólica para qualquer objetivo que você tenha, e não obstante também, o filme também, né? Toda a arte, ela vem nesse sentido. E o teatro é muito enriquecedor, com certeza. Quando que você decidiu ser atriz aí, profissional? Vou seguir, trabalhar só com isso? Olha, eu sou artista vem... desde pequena. Mas sem consciência. Eu sabia que seguiria isso, né? Eu tive muitos problemas para poder seguir, inclusive tive que sair de casa muito cedo, porque era contra a vontade da minha família de sangue, digamos assim. Eu moro com minha mãe de coração. Mama, beijos na tua alma. Qual que é o nome dela? Yara Pereira da Costa. E quando eu era criança, eu fazia roteiros, dirigia, todo mundo tinha que me obedecer. Seu elenco. Meu elenco. E aí eu queria atuar, depois eu via que eu não podia estar atuando, porque eu tinha que estar de fora olhando se eles estavam fazendo certo. Isso já era um diretor. E depois eu passei por uma fase de desacreditar, né? Inclusive isso é passado dentro do espetáculo, porque o espetáculo fala muito sobre superação, apesar de eu frisar a vida passada, a gente fala sobre superação mesmo, as coisas dessa vida, né? E vem a espiritualidade ao meu favor, na minha fase de adolescência, mas eu tinha me esquecido por dentro, eu tinha apagado de dentro de mim tudo aquilo que eu era de verdade. E que é uma fase que a gente passa, né? Quer desistir, não quer continuar, até por motivo de críticas, isso. A gente tem um momento no assim. meu caso foi por não ter apoio e por todo mundo dizer que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Então isso foi muito forte durante toda a minha adolescência. Como você supera isso? Então eu tive uma crise espiritual aos 16, meus 16 anos. E ali colocou em xeque, assim, joguei todas as cartas na mesa, peraí, quem eu sou? E começou um processo de mergulho. Eu não quero dar muito spoiler da peça, né? Porque isso é tudo dentro do espetáculo, mas é o que a gente conta, porque uma história de vidas passadas, eu conto a minha vida passada. Então, nessa fase, eu tive regressões de memória espontâneas, eu tive uma pesquisa enorme em cima de tudo que eu estava passando. Fui me descobrindo, isso já tem 20 anos, né? Mas só que desde criança eu sabia que eu tinha uma história para contar, desde pequena. Tanto que eu falava, mãe, um dia eu vou escrever um livro. Mas eu não sabia que a história que eu tinha para contar era a minha história. Até que naquele momento, quando tudo isso explodiu, eu passei a entender o que é que eu estava vivendo. E isso se tornou um livro. E o livro mais tarde, que a minha mãe de coração, a Yara, fez o roteiro, adaptou e virou peça de teatro. E aí eu aproveito o ensejo já para comentar. É tão forte isso em mim, porque nós somos de Santa Catarina, meu grupo, Roosevelt Companhia Artística, é de Santa Catarina. E nós, desde 2016, estamos em São Paulo. Em 2016 foram 2 meses, 2017 até agora praticamente todos os finais de semana, né? Agora a gente está vindo mais ou menos uma vez por mês, mas teve um período aí de 18 meses que foi todo sábado, sem patrocínio. A gente vem de carro, são 18 horas de viagem. Ninguém faz isso se não tem algo muito importante para contar. Propósito. Se não tem um propósito. Porque foi um investimento que a gente tira do bolso sem ter. Então, assim, dormindo em estacionamento, às vezes precisando da ajuda de alguém, às vezes não tendo ajuda de ninguém. Sabe? Até de pegar um cartaz da peça e pedir, a gente pode colocar aqui no teu estabelecimento? E a pessoa te dizer não, porque ninguém te ajuda às vezes. E depois você vai conseguindo desbravar como se fosse uma relva muito fechada, e você vai conseguindo desbravar para poder criar um espaço para você poder estar. Então a minha luta não é só sobre a parte espiritual, porque sou espírita. Tem uma coisa material, né, para sobreviver. Exatamente, mas eu luto muito por arte, por cultura, e uma bandeira que eu carrego, porque a gente precisa de educação artística no Brasil. Certas coisas, como vocês estão comentando, eu achei assim muito legal estar participando, sou muito grata à oportunidade, a Deus, a espiritualidade, a vocês, ao programa, porque é uma luta muito minha de poder abrir a mente das pessoas e entender realidade é uma coisa,
arte é outra, interpretação é outra. Você vai ler um livro, você vai enxergar as coisas de uma maneira. Você tem a sua percepção sobre as pessoas que te rodeiam. Leitura, né? Eu tenho as minhas. Então o diretor ali do filme vai ter as dele. A Fernanda que veio com o Sérgio Piovesan, que é o assessor, né? Valeu, Sérgio, aí pela presença. E também a Manuela Stein, que é produtora do espetáculo. Vai estar em cartaz amanhã, 20h30, no Teatro Santo Agostinho, Rua Apeninos 118, próxima à estação Vergueiro. Ó, para quem não conhece, é bem próximo mesmo. Você desceu da estação, tá quase lá na Coladinho. Porta do teatro. E aí, pode-se dizer que é autobiográfico mesmo? Sim. Eu resolvi assumir depois de um bom tempo. Uma certa pressão da plateia, porque as pessoas assistiam o espetáculo e me perguntavam: Fernanda, parece muito real o que está acontecendo ali. Legal isso. O que é arte, o que é ficção? Mas foi tanto, e eu comecei... porque assim, tem a parte da vida passada e tem uma parte da minha história. Então, eu sou formada em letras, essa personagem também é formada em letras, eu sou professora também, não atuante no momento, a não ser para o teatro, né? E aí as pessoas começavam a associar, porque eu já haviam lido um pouco da minha biografia pela internet, eu já me conheciam pelo YouTube, e começavam a associar e percebiam que, peraí, nem tudo, não é só uma peça de teatro, né? Então eu passei a assumir que era autobiográfica, sim, ainda que seja uma peça de teatro e eu use de linguagens artísticas para contar a história. Quando é que foi essa viagem interior que você começou, que você entrou em crise? Você estava com quantos anos? 16. 16. Aí depois você escreveu o livro. Isso. Eu já vinha escrevendo. Foi logo em seguida? É engraçado que eu já vinha escrevendo o livro, um diário, na verdade. Tá. Eu faço coleção de diários. E esses diários se transformaram no livro, que hoje é uma história de vidas passadas, e eu estou escrevendo já a continuação disso. Porque eu conto a história na peça até os meus 17, 18 anos. Depois disso, não é mais contado. Aonde eu venho com o bate-papo após o espetáculo, para poder complementar algumas coisas que as pessoas ficam muito curiosas, assim, né? Mas é essa coisa de criança, eu acho não, né? Tenho certeza, maneira simbólica de falar, na verdade, que é a minha missão, essencialmente. Porque desde criança eu tinha que contar uma história, então eu escrevia, eu pegava os cadernos, eu escrevia, não era aquilo, eu não sabia o que eu tinha para contar. E aí eu só sentia, escreve o que acontece no dia de hoje, escreve agora, sabe? Depois eu fui entendendo e passei a me autoanalisar. Passada a crise, os meus problemas, eu passei a reler o que eu tinha escrito e comecei a entender as mensagens que eu estava tendo desde a infância. Mas você chegou a perceber, por exemplo, uma situação mediúnica mais incisiva em que a espiritualidade ali está te comandando? É uma coisa realmente sua, uma espécie de intuição? São duas coisas, né? Desde criança, por exemplo, um dos mentores que eu tenho por companhia, digamos assim, um grande amigo meu, Felipe, eu vi ele criança, primeira vez, né? Na verdade, ele vem através de uma médium, que essa médium é a minha mãe de coração, a Yara. Tá. Né? E foi... ela estava no início do desenvolvimento dela, e ela não era espírita, não conhecia espiritismo, absolutamente nada. Então, ela não abria os olhos, sabe? Ela ainda era fraca, assim, né? O corpo não estava preparado. E eu olhava e via a pessoa com o olho aberto. E eu falava, mas tá com o olho aberto. Fernanda, não tá? Tá com o olho aberto? Cala a boca que você não sabe o que você tá falando. Então, depois eu fui entender que eu estava vendo o espírito que estava com ela, né? Então, eu tive essas experiências. Mas o que acontece, na verdade, é que nessa fase dos meus 16 anos, eu compreendi a morte de uma pessoa, o desencarne de uma pessoa. Que se trata de um músico, um nome que, obviamente, eu não revelo. E naquele momento, quando eu me dei conta, foi onde eu surtei. Porque essa pessoa não podia ter morrido. Você tinha uma ligação forte. Uma extrema ligação. E aí, como é que você lida com isso? Eu precisei entender, porque naquele momento eu entendi o que era amor. E ali eu precisei buscar ajuda, porque eu não quis viver. A minha cabeça... ignorante no momento, só pensou, preciso me matar para encontrar com ele. Tá. Então, isso foi muito difícil. E com quem eu ia conversar? Porque eu sabia que eu não podia falar. Foi uma crise de choro. E eu estava em pleno terceirão, precisando definir a minha vida com uma pressão familiar para fazer faculdade de Direito. E eu não queria seguir esse caminho. Eu queria ser artista.
E eu era o tempo inteiro, isso não é futuro, isso não dá dinheiro, e esse tipo de argumento o tempo todo, né? É a sociedade. A sociedade, como sempre, né? No seu patamar de grande conhecedora de tudo. E eu fui afundando e fiquei numa grande depressão. Mas essa palavra não existia para mim. Você nem sabia não sabia o que era depressão, depressão. Eu fui entender depressão depois. Eu tinha que passar por aquela crise. E aí foi aí que eu lembrei, pera, o Felipe veio na minha memória. Aquele ser que eu tinha visto quando eu era criança, porque eu sabia, eram amigos de família. E é onde eu busquei essa médium, que é a Yara, para me atender. E aí nessa primeira consulta espiritual eu disse, não, você não ama este indivíduo agora, você já ama há muito tempo. E aí muito devagar aquilo foi contando, foi me sendo dito. Num primeiro momento foi isso, mas eu comecei a entender que eu não estava louca, porque eu estava prestes a pedir para que me internassem. Não era normal. Como que eu estou amando alguém que eu nunca conheci? Aquilo não era normal. Eu tinha que ser internada, mas aqui na minha cabeça alguma coisa também dizia que aquilo era normal. Que interessante isso. Que era vida passada, tanto que veio. Por que eu estou passando por isso? Vida passada, vida passada, vida passada. E aí ele foi te orientando a sair desse cenário. E me disse, você vai começar a lembrar do teu passado sozinha. E aí eu comecei a ter as minhas regressões. Eu queria fazer uma observação dentro dessa questão, até trazendo a contribuição do espírita para isso. Tá? Tem uma questão 385 do Livro dos Espíritos, que o Kardec, olha como o Kardec era fantástico. Ele pergunta assim, o que acontece com determinadas pessoas ao atingirem certa idade, que elas se modificam? Principalmente ao sair da adolescência, 16 anos, né? No teu caso. É o espírito que se modifica? Bom, Kardec queria entender, puxa, a criança ela vem num processo, né? De repente chega a adolescência, vem toda uma transformação, vem toda uma... Ele queria entender, quer dizer, o espírito muda, né, o que acontece? Aí os espíritos explicam, não, é que ele retoma a sua consciência espiritual. As pessoas não entendem isso. O que é retomar consciência espiritual? A gente tem que entender, eu vou explicar rapidamente, mas tentando dar um contexto para isso. Você como espírito vem, reencarna num corpo novo, você meio que perde toda a tua consciência espiritual nesse processo de ligação ao corpo. O corpo vai se desenvolvendo aos poucos e o espírito não consegue, enquanto em fase de desenvolvimento, ele não consegue ter a ascensão completa da sua essência espiritual, enquanto criança. Quando chegar nessa fase, há transformações físicas que vão provocar essa capacidade do espírito retomar a sua consciência espiritual. Ela não é latente, ela não é a ponto físico, ela é espiritual. No caso da Fernanda, foi mais do que isso. Né? Foi além do espiritual, foi um... Por isso, esses questionamentos todos que ela enfrentou, essa coisa da família, a família querendo que ela fosse por um caminho, e espiritualmente ela queria ir para outro. Ou seja, aquilo que a família queria para ela não era o que ela estava ansiando como espírito. E isso é o que acontece com muita gente, Cláudio. Muita gente sofre por causa disso. Aliás, eu tenho uma palestra sobre isso, que é sobre a adolescência, que eu chamo de maravilhosa fase do espírito. Entendem? Quer dizer, não é maravilhosa fase física, não, é do espírito. Porque se as pessoas entendessem mais isso, Cláudio, haveria menos sofrimento, entendeu? E hoje como é que você encara essa situação? Bom, a peça já é uma, vamos dizer, uma dinâmica para quem está passando por isso entender e superar, né? Eu acho que ela inspira muito as pessoas a superar suas fraquezas, a superar os seus medos, suas dificuldades, entender que a dor tem um porquê de acontecer, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos de verdade, aceitar com mais humildade as dificuldades que a gente tem, porque são momentos, são oportunidades que nós, enquanto espírito, ainda que não consciente, como bem falou, poder desenvolver a nossa própria fé cada vez mais, porque a gente ainda é fraquinho na fé. Mas eu falo por mim, né? Eu acho que eu levei um choque tão grande do que até então eu entendia como vida. E o que eu era diante da vida, o que eu era diante de mim, e eu precisei buscar a compreensão de todas as coisas. Eu só sabia depois que eu tinha que contar, mas como eu ia contar essa história?
Graças a Deus, hoje eu tenho um retorno do público, tanto virtual quanto físico, do quanto essa história, ou os meus exemplos, de alguma maneira, inspiram as pessoas a poderem se superar. Então, isso para mim já vale muito a pena, por tudo. Seu canal tem 37 mil inscritos, mais de 2 milhões de visualizações. Sim. E no canal você põe vídeos a respeito disso ou tem outros assuntos? O meu canal é Fernanda Roosevelt, né? Então, por quê? Eu nunca quis criar algo para falar de espiritismo em si. Eu queria algo que eu pudesse representar o que eu sou. Então, eu sou espírita, vou ter minhas experiências espirituais. Eu sou artista, vou ter as minhas experiências artísticas. Então, praticamente, ele é um canal de espiritualidade e arte. Tá. Né? É focado nisso. E o que eu costumo sempre falar para todo mundo é: você pode me perguntar qualquer opinião de qualquer coisa, eu só vou falar aquilo que eu passei. Eu nunca vou pegar um livro, ler e repassar. Ah, entendi. Isso não. Para isso eu já tenho um livro, você vai e você lê. Se quer debater o livro, a gente debate, como se debate o filme. Isso é uma coisa. Mas eu tomo cuidado de ser o máximo possível sincera. E autêntica, né? Exatamente.